Então, um dos projetos que a gente está trabalhando no momento é um conto de terror. E assim, pra quê ainda é segredo, a gente não pode dizer. Nós já passamos um tempo conversando sobre a história, a gente já definiu a estrutura básica do conto, né? Já fizemos o storyline direitinho, e agora eu estava fazendo uma pesquisa sobre, né, os elementos que caracterizam o terror e sobre o medo e tudo mais, até para definir um pouco melhor a maneira como a gente vai abordar esse conto, porque eu e a Flávia a gente tem a tendência de não levar muito a sério essas coisas, né? E nesse conto precisa, a abordagem tem que ser diferente. A gente tende a trabalhar mais puxando para o humor negro, mas agora a gente quer escrever uma coisa que realmente só assuste, que não tenha tanto humor. Então eu resolvi fazer algumas pesquisas para poder lapidar um pouco melhor essa forma de contar histórias de terror. Em primeiro lugar, assim, é interessante falar sobre o medo, né? O medo é um sentimento, uma sensação que é inerente a todo mundo, é fácil de você se identificar. E ele, em princípio, serve para proteção, né? É uma autodefesa do corpo. Cada um tem seus medos, né? E para cada um ele vai ter um nome e um rosto diferente. E o medo é uma questão de prudência. Se não existisse o medo, né, cada um de nós já teria posto a própria vida em risco ou de outras pessoas. No cinema ou dos games a gente pode usar os sons, né, o movimento de câmera, os barulhinhos esquisitos, barulhos que incomodam, ruídos, para gerar essa atmosfera, né, de tensão ou de desconforto no espectador. Quando entra aquele barulho, você já sabe que vai acontecer alguma coisa. Ou o famigerado jump scare, né, que é quando tá aquela atmosfera calma, tudo tranquilo, você tá lá em suspense e de repente a música dá um estouro, aumenta muito rápido, né, ou a imagem dá um salto assim na sua cara, alguma coisa pula na tela. O jump scare é um recurso que alguns criticam, né, em termos de narrativa cinematográfica ou até nos jogos mesmo, porque dá para fazer isso com qualquer coisa, não precisa ser no terror. Em qualquer contexto você consegue fazer um jump scare, você consegue assustar a pessoa, né? Aquele era um show comum para James Hetfield. Mal sabia ele que, antes da próxima música... Escrevendo é um pouco mais difícil você gerar esse tipo de tensão que tem nos filmes e nos games, né? Você não tem o recurso do áudio e da movimentação da câmera, né? Do uso das imagens, né? E o contrário também acontece, né? Você pega o Stephen King, por exemplo, na minha opinião, quase nada do que ele fez nos livros que causam esse sentimento de tensão, de angústia, de terror, de horror até, quase nada disso é traduzido para o cinema propriamente, né? São linguagens diferentes e para cada uma a gente vai usar recursos diferentes para poder chegar no resultado que se quer. A definição do medo pela psicologia é estado afetivo suscitado pela consciência do perigo. E isso é importante saber. Por quê? Porque popularmente a gente chama de medo vários sentimentos que não são propriamente, né? Que tem termos mais específicos. O medo se caracteriza por algo que a gente confronta no presente. A sensação de adrenalina, aquele senso de perigo, aquela busca pela sobrevivência, isso tudo está relacionado com o presente. Por exemplo, se você está andando de madrugada na rua e encontra com um cão feroz, você vai sentir medo, você vai sentir aquela descarga na hora, né? Você vai estar pronto para poder reagir e defender a própria vida. O medo se manifesta no presente, ali você pode ver o medo real. Agora, quando a gente deixa de dormir numa noite com medo de uma apresentação no dia seguinte, que vai acontecer, não é propriamente medo, aí já é ansiedade. É uma outra faceta do medo que vem da antecipação, da expectativa. Quando você chega na apresentação em si, você vê todo mundo te olhando, você não pode errar, é ao vivo e tudo mais, você está sendo posto à prova, aí sim você tem uma situação de medo, né, no presente. Agora, quando você tem a expectativa daquilo e que algo pode acontecer de errado, que você tem aquela tensão do desenrolar daquele acontecimento, aí já não é medo, é a antecipação do que está por vir. Então é ansiedade só. A ansiedade é filha da imaginação. Se o ser humano não tivesse essa capacidade de imaginar, de racionalizar, de abstrair, ele não ficaria criando essas situações dentro da cabeça, né? E isso vai tanto para o lado bom quanto para o ruim, né? A gente pode antecipar os dois tipos. E isso dentro da narrativa é interessante abordar, porque isso ajuda a construir uma atmosfera. Então, ansiedade é igual a expectativa. O medo é a materialização do perigo. Há outros termos que nós leigos, né, resumimos como medo, mas que academicamente falando tem termos mais específicos para definir, como fobias, desconfortos, pânico, angústia. Por exemplo, lugares altos, lugares com muita gente, avião. Quando a pessoa tem medo disso, não é bem medo, é fobia.
É algo mais subjetivo, é algo inerente a ela. A pessoa, recebe um estímulo interno, psicológico, né? Não é mais um estímulo externo, como no caso do cão, por exemplo, e reage segundo uma interpretação de que existe o perigo. Então a fobia é uma coisa muito mais subjetiva, é um medo particular de cada um. Uma pessoa pode estar sentindo fobia, pode estar sentindo uma necessidade de não estar naquele lugar, um medo de estar naquele lugar, e as outras pessoas em volta não. Então, por isso, essa subcategoria do medo, que é a fobia, é melhor usada quando a gente determina muito bem e consegue passar muito bem para o leitor o universo pessoal do nosso protagonista, o que se passa na cabeça dele. Quando a gente consegue retratar bem o que incomoda ele, o jeito dele pensar, o jeito dele ver o mundo. Aí funciona quando você vai trabalhar a fobia, porque é uma coisa particular, é uma coisa que você tem que justificar dentro da realidade do personagem. Com isso dá até para fazer uma escala, né, dentro das subcategorias do medo, né? Você tem desde o desconforto, passando pela ansiedade e chegando no pânico, que é o último estágio, né? Pela internet tem várias explicações sobre isso mais detalhadas e vale a pena procurar saber para quem quer escrever histórias de terror. Um caminho que ele vai pensar em percorrer logo que ele se vê ameaçado. Esse plano pode ou não se concretizar, mas não é muito interessante deixar o personagem só reagindo ao que está acontecendo na história. Ele precisa ser ativo também, até para o leitor continuar torcendo por ele.